Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Porto Alegre. Nesses vídeos, nós ensinamos a você, proponente da capital gaúcha, como se inscrever nos 5 editais abertos da Política Nacional Aldir Blanc, que em Porto Alegre distribuem um montante de 8 milhões de reais em recursos para coletivos, artistas e fazedores de cultura em geral. Meu nome é Vinícius Duarte. Sou representante da Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul e estou aqui para conduzir vocês a todas as etapas que são necessárias para que você se inscreva nos editais da melhor maneira possível. Mas o que é, afinal, a Central Única das Favelas? A CUFA nasceu no final dos anos 90, lá no Rio de Janeiro, naquele contexto onde Celso Ataíde e MV Bill, seus fundadores, entenderam que os moradores das favelas e periferias da capital carioca tinham muitos dos seus direitos negligenciados. Nesse sentido, surge uma organização com o intuito de representar essas localidades, a sua população, e estabelecer uma grande articulação entre as políticas públicas e essas comunidades. Esse trabalho da CUFA hoje é tão necessário que ele existe em todos os estados do Brasil e também em mais de 70 países do mundo afora. No Rio Grande do Sul, já são mais de 20 anos de atuação em prol do desenvolvimento, da transformação e da inclusão social. A organização atua aqui no estado em mais de 200 municípios com várias frentes de atuação, seja na educação, na difusão do esporte, da cultura, saúde e entre outras frentes que visam o desenvolvimento social. Você sabe o que é a Lei Aldir Blanc? Bom, no contexto da pandemia, que começou em 2020, nós tivemos a classe cultural severamente atingida e prejudicada pela Covid-19, que fez com que essa classe certamente fosse a primeira a parar suas atividades e, consequentemente, a última a poder retomar a normalidade dos seus trabalhos. Nesse sentido, a Lei Aldir Blanc surge como uma lei emergencial de suporte a essa classe cultural que, nesse momento, ficou com todas as suas atividades extremamente prejudicadas. Ainda nesse sentido, tivemos também a Lei Paulo Gustavo, que investiu muitos e muitos recursos em toda a classe de todo o Brasil, a fim de trazer esse suporte emergencial à classe cultural. Passado algum tempo, passado alguns anos, a Política Nacional Aldir Blanc surge como uma lei permanente, como uma política pública que visa trazer sustentabilidade para os trabalhos de toda a classe cultural e artística de todo o país. Nós estamos em 2026, no segundo ciclo, e os ciclos da PNAB, Política Nacional Aldir Blanc, devem se repetir até o ano de 2027 e contemplam também todas as classes artísticas, todas as manifestações culturais. A Central Única das Favelas no Rio Grande do Sul possui uma metodologia que tem o intuito de promover uma grande articulação entre os artistas que são residentes e atuantes nas favelas e periferias de todo o estado e as políticas públicas. Nesse sentido, em algumas experiências passadas, a organização foi a responsável por distribuir, por exemplo, 14 milhões de reais oriundos da Lei Aldir Blanc, através do edital Ações Culturais nas Comunidades, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, nas 23 cidades e 63 bairros que integram o programa RS Seguro, onde se concentram os maiores índices de violência e vulnerabilidade social do Estado. Naquela ocasião, a organização mapeou 7.824 coletivos, artistas e fazedores de culturas nesses territórios, bem como contemplou 4.824 iniciativas nestas localidades. Além disso, a CUFA também foi responsável por outras iniciativas no campo do esporte e também na área social. Em Porto Alegre, a organização foi a responsável por operacionalizar, junto à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em 2023, o edital de multilinguagens, que distribuiu recursos em Porto Alegre da Lei Paulo Gustavo. Além disso, também, junto à Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, no ano de 2024, a organização operacionalizou todos os editais da PNAB Ciclo 1, fazendo a mobilização em todos os territórios da cidade, incluindo quilombos, aldeias indígenas, e também fazendo a gestão e contratação dos pareceristas, que são os responsáveis por analisar todas as inscrições recebidas em todo o processo. A organização faz também esse suporte aos proponentes, que inclui atividades como essa,
dessa videoaula, que tem o intuito de tirar todas as dúvidas de você que nesse momento vai se inscrever com a sua proposta nos editais da PNAB Ciclo 2. Em 2026, estamos no Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc, que na capital gaúcha vem para distribuir um montante de 8 milhões de reais repassados pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, e operacionalizados e aplicados no município de Porto Alegre pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura. Bom, então agora vamos de fato para o edital. O primeiro ponto é aonde eu encontro o edital. Então, lembrando que a Política Nacional Aldir Blanc hoje está sendo operacionalizada por vários estados e municípios em todo o país. Então é importante que você se atente que aqui nós estamos falando exclusivamente de Porto Alegre. No buscador da sua preferência, no meu caso aqui o Google, você digita lá PNAB, se quiser refinar ainda mais a sua pesquisa, coloca PNAB POA. Nós temos aqui o link que remete a Porto Alegre, que é do qual nós estamos falando. Então, clica nesse link, PNAB 2026, e a gente já vai ter o direcionamento para a nossa página que traz todas as informações referentes à Política Nacional Aldir Blanc de Porto Alegre. Aqui nós temos um breve resumo sobre a lei, como ela surge, todos os outros tópicos que a gente já falou também anteriormente nesse mesmo vídeo. Temos as informações relacionadas ao ciclo 1 e também todas as informações relacionadas à Lei Paulo Gustavo, que foi operacionalizada pela última vez em 2023 aqui no nosso município. Então todos os contemplados em todos os segmentos estão nessa única página que centraliza essas informações. Então você, proponente, se liga que nós estamos em 2026, então é necessário que você procure sempre as informações referentes ao ano corrente. Canais de atendimento estão à disposição durante todo o processo, até que o último pagamento seja feito. Então nós temos aqui à disposição o 0800 743 1111 para ligações gratuitas em horário comercial das 8 às 18. Temos um canal de WhatsApp, código de área 55 99709 4295. E se você quiser formalizar também a sua pesquisa, a sua pergunta, enfim, tudo aquilo que você gostaria de questionar, você pode entrar em contato através do e-mail pinab@portoalegre.rs.gov.br. Então esses canais estão à disposição para que você faça a utilização em todo o processo, tire suas dúvidas e possa se inscrever da melhor maneira possível nos editais da Política Nacional Aldir Blanc. Tivemos aqui todos os editais também que já estiveram abertos e estamos falando exclusivamente do mapeamento de atividades culturais em territórios tradicionais, que está com inscrições abertas, e você, antes de se inscrever, pode fazer a sua consulta aqui ao edital e também a todos os outros anexos. Quando a gente clica, ele já direciona diretamente para a publicação do nosso DOPA, o Diário Oficial de Porto Alegre. Temos aqui um resumo do extrato da proposta, todos os anexos, os quais nós vamos passar na sequência um após o outro. Leitura do edital é inteiramente obrigatória. O edital deve ser lido na íntegra, porque é a regra do jogo, Então não tem como a gente jogar nenhum tipo de disputa, Não tem como a gente disputar nada se a gente não entender as regras. No nosso caso, o edital é o nosso regramento. Todos os anexos também estão disponíveis nessa publicação. Então, é importante que você tenha conhecimento desses anexos, porque um trata das categorias, o outro tem os critérios de seleção, que a gente vai falar na sequência, a proposta de bolsa, que é o nosso plano de trabalho, a declaração étnico-racial, no caso de você ser uma pessoa que busca participar pelas cotas, também a declaração de PCD, no caso se você for entrar por esse formato de cota, declaração de coletivo sem CNPJ, formulário de apresentação de recursos, quando for o caso, o termo de bolsa cultural para você que foi contemplado, que eu espero que todo mundo aqui seja, e também o relatório do bolsista. Esses dois aqui no caso, lá na fase, se você for contemplado, na fase de execução dessa bolsa, enfim. Bom, passando por todos aqui, a gente vai bater um a um depois para vocês na sequência, mas o primeiro e mais importante, eu diria, é o edital completo. Todo mundo precisa ler o edital na íntegra para ter conhecimento das informações. Então a gente clica nesse link e ele já direciona diretamente aqui para o nosso edital. Temos aqui a numeração, a identificação dessa iniciativa, o mapeamento de atividades culturais em territórios tradicionais.
edital de chamamento público 07/2026. Aqui temos uma breve apresentação, né, sobre a Política Nacional Aldir Blanc, que a gente já falou anteriormente, né, essa lei que surge lá em caráter emergencial e depois retorna como uma política estruturante, né, e que hoje vem beneficiando tantos proponentes Brasil afora. Todo edital tem um objeto, né, ele é direcionado para algo em específico. Então, nesse nosso caso, é a concessão de bolsas de pesquisa com foco no mapeamento de atividades culturais e territórios e comunidades tradicionais de Porto Alegre, sendo apresentadas as linhas específicas no anexo 1 desse edital que a gente vai visitar na sequência. Ao longo desse edital serão contemplados 65 projetos de bolsas de pesquisa e o valor total desse edital é de R$ 560 mil. Período de inscrição aqui descrito e também o link para você acessar o formulário de inscrição e fazer a inscrição de todo o seu material. Quem é que pode participar? Muito importante, porque aqui a gente vê quem são as pessoas que já se enquadram de cara, né? Então, se eu leio aqui e eu não consigo me encaixar nessa proposição aqui do item 2.5, eu não posso participar desse edital. Atenção! Pode se inscrever no edital qualquer agente que resida e tenha sede no município de Porto Alegre comprovadamente há pelo menos 2 anos. Então, você precisa ter aí um comprovante de residência, né, e um portfólio de atuação que demonstre que você não só resida, né, como você atua também aqui no município. Isto é, em caso de pessoa física, a moradia é comprovada no município, né, ou seja, contas de consumo, água, luz, energia, internet, enfim, que mostrem que você reside em Porto Alegre. Ou em caso de pessoa jurídica, que o CNPJ tenha sede em Porto Alegre. Em caso de territórios ou coletivos sem CNPJ, representados por pessoas físicas, além do representante legal, aquela pessoa que vai submeter a inscrição e que é responsável pelo grupo, residir em Porto Alegre, os demais integrantes, em sua maioria, também devem possuir residência no município, sendo declarado no ato da inscrição. Ou seja, não todos os membros precisam ser residentes em Porto Alegre, mas a sua maioria precisa, sobretudo, o responsável legal por esse coletivo aqui. Quem é o agente cultural que a gente vem falando tanto em todos os editais, né? Agente cultural nada mais é do que toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços de cultura, né, espaços culturais, entre outros, ou seja, fazedores de cultura em geral, né, todo aquele artista que luta pela cultura e que sobrevive disso diariamente. O agente cultural pode ser tanto pessoa física, como CPF ou MEI, né, atenção a isso, MEI não é considerado uma pessoa jurídica com fins lucrativos nem sem fins lucrativos, tá? Para os termos do nosso edital, ele se enquadra como pessoa física. Então você que tem um MEI não pode ser responsável por um grupo, por exemplo. Pessoa jurídica com fins lucrativos, né? Como os exemplos que estão aqui postos, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, microempresa, enfim. Ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso das associações, fundações, cooperativas, né? E coletivos sem CNPJ, que são aqueles representados por pessoa física, que nesse caso você precisa enviar, né, no ato da sua inscrição um formulário de representação de coletivo. Importante que a gente observe esse ponto aqui, no caso dos agentes culturais que atuem como coletivo ou ainda sejam um território, sejam eles aldeias ou quilombos, sem constituição jurídica, deverá ser indicado uma pessoa física como representante legal para o ato da assinatura do termo de bolsa cultural lá na frente, quando você é contemplado. E a representação será formalizada em uma declaração assinada pelos demais integrantes do coletivo, podendo ser, né, inclusive devendo ser, no modelo constante no anexo 6, que a gente vai visitar na sequência. Grupos ou coletivos, gente. Eu e meu amigo que está aqui gravando não somos um coletivo. São reconhecidos como um núcleo criativo, no mínimo 5 pessoas. Então observem sempre isso, né? Isso é o reconhecido como coletivo e você deve comprovar que essas pessoas atuam em grupo há 2 anos ou mais. Não adianta a gente se juntar aqui, eu e meus 5 amigos imaginários agora, né, e dizer nós somos um coletivo quando nós não somos. Né? Nós temos que comprovar a nossa trajetória anterior. Então, nesse caso,
a gente está falando, né, sobre as representações de grupos sem CNPJ. Em caso de inscrição realizada por comunidade tradicional, aldeias indígenas ou quilombos, não será necessária a inclusão dos nomes de todos os integrantes, né, do território, e apenas deverá ser informado o número estimado de pessoas que residem naquele território no anexo 6. Então, vocês que são territórios tradicionais, observem muito bem a isso. 2.6, gente, muito importante. Quem não pode participar desse edital? Quando você for fazer a sua inscrição através de grupo, né, ou individualmente também, enfim, é muito importante você observar isso aqui que a gente chama de vedações, né? Então, não podem participar pessoas que tenham participado diretamente, né, pessoas que tenham participado diretamente na elaboração do edital, da etapa de análise das propostas ou da etapa de julgamento dos recursos. Então, se tem algum membro no teu coletivo que participou ativamente dessas etapas, você já fica sabendo que o seu coletivo fica vedado de participar. Ainda aqueles que sejam cônjuges, companheiros, em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de servidor público do órgão responsável pelo edital, em casos que o servidor tiver atuado na etapa de elaboração, na etapa de análise, proposta ou de julgamento dos recursos. Então, se eu tenho algum parente, por exemplo, que está lotado na Secretaria Municipal de Cultura, meu coletivo também fica impedido, né, inviabiliza a participação do meu coletivo nessa disputa do edital. Também, se forem chefes do Poder Executivo, no caso de governadores e prefeitos, secretários de Estado ou município, membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, que enquadram os juízes, desembargadores e ministros, do Ministério Público, no caso dos promotores e procuradores, do Tribunal de Contas, dos auditores e conselheiros, sempre com essa mesma linha, né, de pensamento que nós temos aqui, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Então vamos supor que meu avô é presidente da República, é governador, enfim, eu não posso participar desse edital. Então, se você trabalha em coletivo, muito importante que você olhe antes para dentro da composição do seu quadro diretivo, para ver se ninguém tem alguma coisa que barre essa participação aqui, né? Então é importante que vocês observem isso. Quantos projetos cada agente cultural poderá apresentar? Cada território poderá submeter apenas uma proposta de bolsa. Na hipótese do envio de mais uma inscrição vinculada ao mesmo território ou à comunidade tradicional, será válida apenas a última inscrição, conforme a ordem cronológica do envio do sistema, sendo desconsideradas as demais. Então, vamos supor que eu fiz a minha inscrição, mas não gostei, não concordo, quero melhorar, quero qualificar melhor a minha inscrição. Eu posso fazer mais uma, né? E fica considerada apenas a segunda. O proponente poderá ser contemplado com apenas um projeto no âmbito da PNAB ciclo 2, em que haja o recebimento de bolsa cultural de pesquisa. Inclusive, caso esteja concorrendo simultaneamente no edital 006/2026, que se trata do outro edital de bolsas culturais. Na hipótese da aprovação de mais um projeto nas diferentes chamadas, caberá ao proponente indicar na etapa da habilitação, quando você envia as documentações para aí sim assinar o termo, né, de responsabilidade, qual projeto deverá prosseguir para fins de recebimento da bolsa. Então você deve optar por um ou outro, certo? As etapas desse edital, então, nesse período que nós estamos, inscrições, onde os proponentes apresentam os seus projetos culturais, a seleção, onde uma comissão de análise faz essa triagem e analisa cada uma das inscrições e atribui as notas e pareceres com base nos critérios de seleção. Habilitação, etapa em que os agentes culturais selecionados na etapa anterior, né? Então fui selecionado lá na etapa de seleção, eu devo apresentar agora a minha documentação de habilitação. Então você, proponente, em todos os editais que você for participar, todos mesmo, seja da PNAB, sejam de leis de incentivo e tudo mais, tenha plena consciência da sua documentação, se ela está regularizada, porque lá na frente, na etapa de habilitação, pode ser que você seja convocado a enviar algum documento que não está regular, e aí você, por vezes, não vai ter o prazo hábil para poder regularizar essa documentação. Pô, precisei de uma negativa municipal, não está saindo porque eu estou devendo algum tributo. Já olha tudo isso antes de fazer a sua inscrição. É de responsabilidade do proponente observar a regularidade
fiscal e jurídica da sua entidade em todo o processo do edital, certo? Então, se a tua ata de eleição da atual diretoria está atualizada, se o teu estatuto está devidamente registrado, enfim, se houve algum tipo de alteração no teu estatuto que você não registrou no cartório, tudo isso garante antes do processo de inscrição, porque é muito frustrante quando você passa pela seleção e lá na frente alguma documentação te impede de receber esses recursos. Então, muita atenção. A última etapa, a assinatura do termo de Bolsa Cultural, né, etapa em que os agentes culturais habilitados, que passaram na fase documental, serão convocados para assinar o termo de Bolsa Cultural, que é o que eu espero que você agora que está assistindo essa videoaula consiga finalmente, né, que é assinar esse termo de recebimento. Bom, item 4, como é que eu me inscrevo, né? Então eu fiz toda a leitura, tenho domínio de todas as etapas até aqui. As inscrições são feitas através desse link, onde você clica e vai diretamente para o formulário online. E é obrigatório que você apresente o formulário da inscrição em sua totalidade, então você precisa preencher todos os campos, sobretudo aqueles que são obrigatórios, né? A proposta de bolsa, que é nosso plano de trabalho, o anexo 3, que a gente vai passar na sequência. Autodeclaração étnico-racial, se for o caso de você concorrer pelas cotas. Autodeclaração de pessoa com deficiência, se for o caso também de você concorrer por essa cota. Declaração de representação, se você for um coletivo sem CNPJ, né, conforme o anexo 6. E, obrigatoriamente, você deve apresentar um breve relatório, portfólio das atividades culturais desenvolvidas. Esse documento fica dispensado para aldeias indígenas e quilombos, mas para todos os outros proponentes é necessário que você envie um portfólio com as atividades culturais. Todos os anexos devem ser enviados no formato PDF. Você não deve nunca exceder o limite também do tamanho desses arquivos que são enviados. Ele tem no máximo 10 MB, né? Então você deve enviar até esse tamanho de arquivo. Assinaturas em declarações preferencialmente pelo gov.br, que lá no final desse vídeo a gente tem um passo a passo de como você faz isso, né? E também é importante que, se você não fizer pelo gov.br, você imprima esse documento, assine à mão, assinatura física, né? E depois envie numa foto de boa qualidade em formato PDF, ou então escaneie por vezes esse documento, né? Então é importante que vocês observem também o processo de assinatura, que são os únicos dois válidos. Isso em todas as etapas, tanto na inscrição quanto lá na assinatura do termo de Bolsa Cultural. Todas as inscrições são feitas pelo formulário online e no final você, proponente, recebe também uma cópia na íntegra de todas as respostas que você enviou, que é uma cópia de segurança para você também. Então lá na frente saiu a lista preliminar dos habilitados, né, dos contemplados, enfim, em qualquer etapa, e o teu nome não saiu, mas você tem o processo da inscrição ali arquivado, né? Você tem esse comprovante, você pode utilizar inclusive, né, como uma forma de recurso. E ele volta para o e-mail fornecido no ato da inscrição. Então é importante que você esteja logado na sua conta de e-mail e que também você escreva isso corretamente, não vai errar nenhum campo ali, né, nenhuma letra, enfim, não cometa nenhum erro na hora de informar o seu e-mail. Cotas, então nós temos aqui 25% das vagas garantidas para pessoas pretas e pardas, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Lembrando que cotas étnico-raciais devem seguir aqueles modelos ali dos anexos adiante. Nós temos também todas as outras informações referentes ao remanejamento das vagas, aos procedimentos, né, que são adotados em caso de verificação por cotas e tudo mais. Isso aqui é muito importante que vocês observem também nas cotas em casos de coletivos, né? Podem concorrer às cotas desde que se declarem no ato da inscrição algum dos requisitos abaixo. Então, para pessoas jurídicas, que mais das pessoas, né, em que mais da metade dos sócios são pessoas negras, indígenas ou com deficiência. Em casos de coletivos sem CNPJ, que mais de 50%, né, do quadro diretivo administrativo dos coletivos são pessoas negras, indígenas ou com deficiência. Então isso também, no caso de concorrência por cotas através de coletivos, devem ser informadas essas questões aqui. Preenchimento da bolsa, né, como a gente deve elaborar a nossa proposta de bolsa. Então nós temos aqui um breve apanhado das informações que são necessárias para preencher o documento que a gente vai visitar na sequência. Então, ele deve preencher o formulário online de inscrição, nas quais são solicitadas as informações pertinentes ao proponente sobre a sua proposta.
né? Então eu devo me ater apenas ao objeto da minha proposta, bem como devem ser informadas a proposta, as concorrências, as vagas de cotas, tipologia, né, de bolsa, de projeto de bolsa, entre outras informações. O formulário de inscrição também será remetido ao Ministério da Cultura, com base nos dados informativos da tipologia dos agentes culturais presentes no ente federado. Período de execução do projeto, ele poderá ser executado em até 12 meses, podendo ser prorrogados para mais 6 meses. E o prazo limite da execução é dezembro de 2027, então no ano que vem. Então a gente pode propor, né, para executar esse recurso em até 12 meses, e posso renovar também caso eu não consiga cumprir o objeto nesse prazo de 12 meses. Quem analisa o projeto são pessoas que compõem uma comissão específica, né, um credenciamento que a CUFA Rio Grande do Sul é a responsável, né, por fazer a gerência desse processo. Então nós fizemos uma chamada para pareceristas com experiência em todas as linguagens artísticas, e essas pessoas foram selecionadas com base no seu currículo, né? Então todas essas pessoas fazem parte desse processo de seleção. Importante ressaltar também que nenhuma delas é proponente em nenhum dos editais. Então são pessoas que são da área e não têm nenhum conflito de interesses, digamos assim. Essa gestão é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Organização da Sociedade Civil, que no caso somos nós, a CUFA Rio Grande do Sul. Deixando claro também que quem não pode analisar os projetos, né, são aquelas pessoas que têm interesse direto na matéria, que tenham participado como colaborador na elaboração do projeto. Então não há nenhum proponente ou pessoas envolvidas na proponência de projetos no caso das análises. No caso de pessoas jurídicas, aqueles que tenham composto o quadro societário da pessoa jurídica. Então não tem ninguém que faz parte também de nenhum coletivo. Nós fazemos essa triagem para garantir que as pessoas tenham o máximo de isonomia em todo o processo. Sejam parte de ação judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do respectivo cônjuge ou companheiro. Então pessoas que se enquadram nas vedações do item 7.2 não fazem parte da comissão de análise. Aqui nós temos o processo de como é feita a análise do mérito cultural, né? Então entende-se por análise de mérito cultural a identificação tanto individual quanto do contexto social, aspectos relevantes das propostas das bolsas concorrentes na mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas e critérios estabelecidos no anexo 2. Então, é importante que você entenda que isso aqui é uma concorrência e as propostas melhor qualificadas somarão mais pontuação lá no ato da seleção e serão selecionadas e classificadas dessa maneira. Recursos, né, da etapa de seleção, eles deverão ser apresentados obrigatoriamente através do e-mail pinab@portoalegre.rs.gov no prazo máximo de 3 dias úteis. Ele deve seguir o formulário do anexo 7 e deve ser enviado em PDF. Não posso enviar de modo físico, não posso enviar apenas um e-mail, né? Eu preciso seguir esse formulário que a gente vai passar na sequência. Temos aqui também as informações referentes à etapa de habilitação, toda a documentação que será exigida dos proponentes lá na frente para assinar o termo de compromisso, né? Então, documento da pessoa física, documento do agente cultural, certidão negativa de débitos federais, estaduais, municipais, trabalhistas, comprovante de residência, comprovante de conta bancária para recebimento dos recursos em nome do agente cultural recebedor da bolsa. Essa conta você abre lá na frente, mas todas as outras documentações é importante que você tenha noção de que está tudo regularizado antes do processo de habilitação. Comprovante de residência é obrigatório, gente. Deve ser no nome do proponente. Não adianta eu, Vinícius, colocar um comprovante de residência em nome de uma outra pessoa com a qual eu não tenho relação. Tem que ser em nome da própria pessoa para provar que ela mora naquele endereço mesmo. Temos aqui também os documentos que são obrigatórios para coletivos sem CNPJ e também para pessoa jurídica. Então, aqueles coletivos, né, aqueles proponentes que têm CNPJ regularizado. Mais uma vez, reforço, toda essa documentação precisa estar em dia em todo o processo desse edital. Recurso da etapa de habilitação, né? Então ele segue o mesmo processo, então segue o prazo de 3 dias úteis a partir da
publicação, né? Então, é dever de todo proponente estar ligado o máximo possível nesses prazos para que você não perca nenhum prazo no envio de alguma documentação, para recorrer, se for o caso e tudo mais. É responsabilidade do proponente. A assinatura do termo que a gente fala lá na frente para quem for contemplado, né? Mas, enfim, todas as informações estão postas aqui. E agora a gente vai passar um pouco também pelos outros anexos que compõem esse edital. Voltando aqui para a nossa publicação, então nós temos agora todos os outros anexos, né, que são preenchidos de acordo com a nossa necessidade. O anexo 1, ele traz a categoria para cada bolsa, né? Então aqui você entende melhor em qual delas você se enquadra ou não. Então aqui a gente tem as linhas de distribuição, né, e os valores de cada projeto. Então, quem pode se inscrever? Vamos lá, linha 1, bolsas para realizar pesquisa de mapeamento de atividades culturais nos territórios indígenas reconhecidos de Porto Alegre. São 12 vagas. Podem participar os agentes culturais que sejam pessoas físicas ou jurídicas que representem os territórios indígenas reconhecidos e atendidos pelas políticas públicas de Porto Alegre. Dessas 12 vagas, cada uma R$15 mil, totalizando R$180 mil. Linha número 2, bolsas para realizar pesquisas de mapeamento das atividades culturais nos territórios quilombolas reconhecidos de Porto Alegre. São 11 bolsas, no valor de R$15 mil cada. Então nós temos aqui um montante de R$150 mil. Podem se inscrever as pessoas físicas ou jurídicas que representem os territórios quilombolas reconhecidos e atendidos pelas políticas públicas de Porto Alegre. Na linha 3, nós temos aqui bolsas para realizar o mapeamento das atividades culturais nos territórios de matriz africana e terreiro, né, o povo de terreiro de Porto Alegre. Então, são 40 vagas de R$5 mil cada, num total de R$200 mil. Pessoas físicas podem participar ou jurídicas que representem também os territórios de matriz africana em Porto Alegre. Na linha número 4, nós temos aqui as bolsas para realizar pesquisa e mapeamento das atividades vinculadas aos pescadores artesanais ou população nômade e cigana de Porto Alegre. São 2 vagas, né? R$15 mil cada uma dessas bolsas, então nós temos aqui um montante de R$30 mil. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que representem os pescadores artesanais ou representação da população nômade e cigana de Porto Alegre. Aqui nós temos a distribuição das cotas, né? Então temos aqui como são distribuídas de acordo com cada linha, e é importante que ficam isentas também do imposto de renda as bolsas de pesquisa em caso de inscrições realizadas por pessoas físicas. Para você que é PJ, vai ter que arcar com os encargos da sua própria empresa, né? No caso de pessoa física, não tem nenhum desconto. Então essas são as 4 linhas. Aqui eu já consigo enxergar melhor aonde eu vou me enquadrar nesse edital, né? Então eu preciso saber, olhar para esse material e pensar assim, não, a minha proposta vai ser direcionada para esse território, ou para aquele grupo de pessoas. E essa é a divisão desse edital que está previsto aqui no anexo 1. O anexo 2 trata dos critérios de seleção, e a minha dica para você, proponente, é sempre observe os critérios de seleção antes de fazer a sua proposta, porque aí você já direciona a tua escrita para o olhar do parecerista. Quando ele pegar parecerista, quando ele for fazer a análise da sua proposta, ele vai seguir os critérios que estão estabelecidos nesse documento aqui e nada mais. Então, ele vai ler a sua proposta, né, e vai ver se enquadra nos critérios que estão aqui estabelecidos. Muita gente às vezes pergunta, mas eu tenho um trabalho de longa data, por que eu não fui contemplado? Quais são os critérios? Toda lei de incentivo, todo edital tem os critérios de análise já pré-definidos, e é importante que você já norteie a sua escrita com base nisso. Então, o critério A, ele trata da qualidade conceitual da proposta de bolsa, coerência do objeto, objetivos e justificativa. E aqui a gente já tem um guia, né? A análise deverá considerar, para fins de avaliação e valoração, se o conteúdo da proposta que a bolsa apresenta, como um todo, coerência, observando o objeto, a justificativa e as metas do edital. Mapeamento de atividades em territórios tradicionais, analisando a importância da bolsa para o território. Nessa proposta toda, o que o proponente precisa? Ele precisa entregar um mapeamento, né? Um relatório trazendo o que aquele território tem de atividades culturais, né? Então, como eu vou executar isso, está muito
né, dito aqui nesse critério A. Critério B, a apresentação do portfólio das atividades culturais exercidas previamente. Então é importante que você, proponente, que não esteja, né, como está dito aqui, que não seja de aldeias indígenas ou quilombos, né, que nesse caso ficam dispensados, todos os outros proponentes precisam ter um portfólio sólido para mostrar que tudo aquilo que você está propondo fazer, seja nesse ou em qualquer plano de trabalho, você sabe fazer, né? Você tem capacidade técnica operacional. Então, esse teu portfólio vai somar e muita pontuação no ato da tua inscrição, da análise da tua inscrição. Critério C, tempo de atuação na área. Então, quanto mais tempo você tiver de atuação, mais você será pontuado nesse sentido, né? Do lado aqui, gente, a gente já tem também, ó, como essa pontuação é atribuída e como o parecerista é instruído, né, a atribuir as notas. Então, se tiver pleno grau de atendimento, 30 pontos. Grau satisfatório de atendimento, 20 pontos. Grau insatisfatório, 10 pontos. E o não atendimento, 0 pontos. Essa pontuação, muitas vezes, difere quem é contemplado do suplente. Então, é importante que todo mundo que está assistindo essa videoaula aqui tenha o grau de atendimento no critério de forma plena, né? E assim sucessivamente nos outros critérios também. Esses são os critérios e é muito importante que eles sejam levados em consideração quando você for propor o seu projeto. O anexo 3 é a proposta de bolsa e ele é um anexo do contrato que você vai assinar com a prefeitura lá na frente. Então é importante que você tenha plena consciência de que tudo que você vai acrescentar nesse documento será cobrado de ti lá na frente com forma de contrato, né? Então vamos passar por esse arquivo aqui. Os dados gerais, então, onde a gente coloca aqui o nome do agente cultural, o nome da proposta de bolsa, se é apresentada por pessoa física, pessoa jurídica, né, e por aqui sucessivamente, cada um coloca de acordo com a sua realidade. Lembrando, ó, todos os campos que estão marcados aqui, ó, campo obrigatório, não posso deixar de preencher, certo? Linha da identificação da proposta, então se é na 1, na 2, na 3 ou na 4. Qual é a atuação do território? Você sinaliza aqui também de acordo com a tua proposta. O resumo da proposta, né? Então a gente sucintamente, né, coloca aqui em até 600 caracteres o que você vai fazer. O que é importante que você seja objetivo, né? Eu vou fazer isso no território tal durante tanto tempo. Claro que não dessa forma que eu falei, né? Mas essas metas e o que você vai fazer, o seu objeto, ele precisa estar muito bem definido aqui. Porque o parecerista vai ter uma série de documentos para olhar, muitos e muitos projetos, então ele precisa bater o olho nesse documento e entender, opa, o Vinícius quer fazer isso, isso e aquilo e ponto, né? Às vezes o menos é mais, então quanto menos informação a gente colocar, às vezes fica mais explicado possível. Metas específicas da bolsa, né? Então quais são as metas de forma quantitativa? Vou entregar X relatórios, vou fazer X visitas, sei lá, de acordo com a sua proposta. Um breve descritivo sobre o território onde será realizada, né, onde a sua bolsa cultural será realizada, número de beneficiários, dificuldades do território, né, estruturais, sociais, enfim, atuação no campo da cultura, experiência prévia e etc. Então isso tudo a gente coloca aqui também nesse campo, né? Esse aqui já não tem limite de caracteres, então é importante que você discorra o melhor possível nesse campo. E o anexo 3 basicamente é esse, eu diria que é o mais simplificado de todos os editais da PNAB, inclusive de outros que a gente já vê por aí afora, né? Dica importante, gente, isso aqui é para você que vive da cultura, para você que sobrevive disso diariamente e ninguém melhor que você para defender a sua iniciativa, a sua proposta do porquê você acredita que isso dê certo e que precisa ser executado com o financiamento da Política Nacional Aldir Blanc. Ninguém melhor que você, então ChatGPT, não sou contra a inteligência artificial e tudo mais, mas ele não vai defender isso tão bem quanto você. Então, se dedica na escrita e coloca o mais completo possível. No caso da concorrência por cotas étnico-raciais, anexo 4 deve ser obedecido, né? Então, a gente tem aqui o formulário que deve ser preenchido na íntegra, né, para o caso de você concorrer nesse formato. Então, lembrando que esses arquivos estão disponíveis e editáveis, mas eles precisam ser enviados em PDF, né, e assinados preferencialmente pelo Gov ou então com assinaturas físicas. Nome do agente cultural, CPF CNPJ, nome do projeto ou da bolsa e qual a linha. Eu
parará, meus dados, CPF, RG, declaro para os fins, que sou negro, pardo, pessoa preta ou parda ou indígena, né? Então, em caso de pessoas serem apresentadas, em caso de propostas apresentadas por território quilombola ou indígena, declaro que represento aqui o território, descreve o nome do território, né, que é um território quilombola ou indígena reconhecido. Data, né, na qual você está preenchendo esse documento, e também aqui a assinatura. Esse formulário deve ser obedecido obrigatoriamente. Em caso de concorrência por cotas de pessoas com deficiência, anexo 5, preferencialmente deve ser assinado pelo Gov ou fisicamente. Então esse documento deve ser enviado por PDF. Então aqui a gente se identifica com os meus dados, né? Qual é o nome do meu projeto inscrito pela Bolsa, em qual linha eu estou concorrendo, preenche com seus dados, seu nome, CPF, RG, declaro, parará, que, e aí a gente vai de acordo com a nossa realidade. Sou uma pessoa com deficiência, né? Com um lado médico assinado, né? E anexado, ou em caso de propostas apresentadas por coletivos sem CNPJ ou por pessoas jurídicas que o quadro societário ou o quadro administrativo do coletivo é composto por mais de 50 pessoas, né, 50% das pessoas com deficiência conforme os laudos médicos anexados, né? Então, isso de acordo com cada realidade. Se é pessoa física ou se é um grupo, a gente assinala uma dessas duas opções aqui. Data e assina, gov.br ou então assinatura manual. Em caso de coletivo sem CNPJ, o próximo anexo que a gente vai trazer aqui agora, o anexo 6, ele é o anexo que fala da representação desse coletivo, né? Então aqui o nome do coletivo, o nome completo do representante, CPF do representante desse coletivo, nome do projeto inscrito, linha, né? E aqui a declaração onde você deve colocar todo o quadro diretivo do seu coletivo sem CNPJ. Se for realizada, né, para comunidades tradicionais como aldeias e quilombos, o território você não vai precisar descrever aqui o nome, nem o CPF, nem o cargo de todas as pessoas, apenas dizer quantas pessoas residem naquela localidade que compõem aquele território. Data e mais uma vez assina aqui gov.br ou então assinatura física. Saiu a lista dos contemplados, não concordo com alguma análise, né? Quero recorrer à minha nota, ou não saiu meu nome, quero recorrer, anexo 7, formulário de apresentação de recurso, também é obrigatório que seja enviado nesse formato exclusivamente. Se você, proponente, vai só enviar um e-mail, né, com o assunto lá escrito recurso, e no corpo do texto todas as suas contestações, não será aceito. Então é importante que você observe esse formulário aqui em específico também. Isso é um modelo que é para todos os outros editais da PNAB. Se identifica com nome, CPF, CNPJ, se for o caso, o nome do projeto, em qual linha você se inscreveu. E aqui abaixo, né, em justificativa, a gente discorre sobre todos os motivos pelos quais eu não concordo com aquela decisão da comissão organizadora. Não tem um limite também de caracteres, nem de palavras, nem nada, né? Enfim, vocês podem discorrer o quanto for necessário, desde que vocês sigam o modelo obrigatório para a interposição de recurso, que é o anexo 7. Assinatura e submete por e-mail. Lá na frente, para você que foi contemplado, nós teremos aqui também o termo da Bolsa Cultural, que todo mundo vai assinar, todo mundo que está assistindo essa videoaula vai assinar esse documento aqui para executar o seu plano de trabalho, né? E também, lá na frente, na prestação de contas, vai ter que ter o relatório do bolsista, que é o último anexo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui a gente faz um relatório de como a gente cumpriu aquela bolsa de pesquisa para prestar conta, né? Então, o nome dessa pessoa, de quem recebeu, qual categoria ela se inscreveu, nome do projeto, o cumprimento do encargo, conforme diz aqui mesmo, né? Descreva como como o encargo foi cumprido, ou seja, no caso do projeto de pesquisa, explique o seu projeto, detalhe como foi a sua execução. E aqui não tem formato pronto, tá, gente? Vocês podem colocar todas as informações que forem necessárias. E documentos de comprovação, né? Fotografias, entre outros itens que comprovem a execução física da sua proposta. Lembrando, não tem uma necessidade de apresentar uma comprovação financeira, né? É importante que você tenha esses custos tabulados, com as notas fiscais ali, né, arquivadas e tudo mais, porque algum órgão de controle pode vir um dia te
perguntar o que você fez com aquele dinheiro. A prefeitura em si não vai exigir, mas é necessário que você tenha, né, essa documentação de execução física arquivada. Então, registra com fotos, publica nas redes sociais, segue o manual de aplicação de marcas da Política Nacional de Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, faz isso da melhor maneira possível, porque nesse momento aqui você vai precisar demonstrar que de fato executou a sua pesquisa que você propôs através desse edital. Então, nesse relatório, né, vocês devem ter aqui, seguir o anexo 9. Documentos editáveis, gente. Bom, olhei todos os anexos e tudo mais, como eu faço para ter acesso àqueles documentos que não estão editáveis? Clicando no link anterior que eu mostrei para vocês, a gente vai ser direcionado para essa pasta aqui, que é gerenciada pela Secretaria Municipal de Cultura, dos anexos do edital de bolsas de mapeamento. Então aqui a gente tem todos os anexos, os quais eu vou preencher de acordo com a minha necessidade, né? Não é necessário você, proponente, enviar todos esses aqui. É apenas de acordo com aquilo que se encaixa na sua proposta. Vou clicar, vou fazer o download desse documento e vou editá-lo no meu computador. Se eu clicar unicamente, eu vou abrir ele, né, para o formato online, e eu não posso fazer essa edição online. Pensa que isso aqui é um negócio que todo o globo terrestre, todo mundo que tem acesso à internet vai poder acessar. Então, como eu colocar meus dados pessoais nesse arquivo? Conforme essa guia aqui mesmo já orienta a todos, né? O preenchimento não é feito online. Você deve fazer o download do seu arquivo para o seu computador para o preenchimento. Então você faz o download conforme o passo a passo que está escrito aqui e preenche o seu anexo para fazer a submissão da sua proposta. Após toda a leitura do edital, o preenchimento dos anexos e o envio da sua inscrição através do formulário online, fique atento a esse anexo que vem no seu e-mail. Isso aqui é o comprovante de resposta do Google Formulários. Aqui, né, como vocês podem ver a identificação desse edital, a gente tem aqui todo um resumo sobre o edital. Ele traz mais uma vez quais são as linhas e tudo mais, e também todas as respostas que você inseriu no ato da inscrição. Esse documento traz para vocês a segurança de que, de fato, vocês estão participando do pleito. Então, se vocês receberam esse documento, vocês estão inscritos, né? E não há uma forma de você não receber, porque ele é automático, depende do sistema, né? Algo que é automatizado mesmo, não tem muito mais o que fazer, né? Então você recebeu isso aqui, por vezes ele pode ir para a tua caixa de spam, mas é a tua segurança. Então é importante que você também observe esse formulário da cópia de segurança. Você, proponente que tem algum tipo de dificuldade na transformação de arquivos em PDF, e também no que se refere a assinaturas online, eu vou trazer para vocês um tutorial rápido de como a gente faz a conversão desses arquivos, porque lembrando, todos os arquivos enviados nesse edital obrigatoriamente são PDFs. Então eu posso até ser inabilitado se eu não obedecer essa regra, né? E preferencialmente a minha documentação precisa ser assinada eletronicamente. Para eu não correr nenhum risco, né, e conseguir proceder da melhor maneira possível, a gente traz aqui a seguir um passo a passo e uma dica de como você faz essas duas ferramentas trabalharem a seu favor no que se refere a esse edital aqui. Pessoal, dica importante para você, proponente, que está estruturando a sua proposta em vários momentos, vai precisar dessa ferramenta ao seu dispor. Os anexos estão aqui, então, no Diário Oficial, publicados. Vamos supor que eu vou fazer aqui a apresentação do meu recurso. Como a gente já falou durante a videoaula, ela é obrigatória que seja através desse documento em específico. Quando eu clico aqui no link, ele vai direcionar para o PDF, que é como o arquivo foi subido, digamos assim, no site da prefeitura. Então eu preciso baixar esse arquivo, vou salvar aqui na minha pasta de preferência, no meu caso na documentos, mas agora vocês vão ver que quando eu abrir esse documento no meu computador, eu não vou conseguir editá-lo porque ele está no formato PDF. E agora, o que eu faço? Temos uma série de ferramentas online que possibilitam que a gente converta esse arquivo de PDF para doc, ou seja, em outras palavras, o que abre no Word, né, que é muito comum
no sistema operacional Windows. Então a gente vem aqui na barra de pesquisa, né, e coloca ali converter PDF em Word. Vocês vão se deparar com uma série de plataformas que oferecem esse serviço gratuitamente até 15 MB. Então, I Love PDF, acredito que o mais famoso. Selecionar arquivo em PDF, vou procurá-lo aqui na minha pasta, que no caso aqui é documentos. Seleciono esse arquivo, converto para o Word e baixo ele mais uma vez. Agora sim consigo com facilidade preencher esse documento da maneira que deve ser enviado para a prefeitura. Então eu abro esse documento agora nesse momento, faço o preenchimento e posteriormente eu vou precisar fazer a assinatura digital, que será a segunda dica desse vídeo aqui. Pessoal, já baixei aqui o meu anexo, que é o formulário de apresentação do recurso. E agora eu preenchi alguns dados e vou mostrar para vocês qual é o passo a passo para eu transformar esse arquivo novamente em PDF. Então, nome do agente cultural, importante que vocês façam o preenchimento na íntegra, como a gente vem falando durante toda essa aula, para que a comissão organizadora possa localizar você. CPF, CNPJ, nome completo do teu projeto, bem como você fez no envio, né? Precisa ser exatamente o mesmo. E em qual linha eu me inscrevi. Então, no meu caso aqui, linha 1. Bom, esse texto já vem padrão, a comissão é um direcionamento para a comissão organizadora do seu recurso. Justificativa, então você coloca aqui os motivos, né, enfim, a sua justificativa, o seu embasamento, enfim. Coloquei aqui os motivos pelos quais eu acredito, né, que a minha proposta, a minha nota deve ser revista, enfim, a decisão dos pareceristas deve ser revista. Data de hoje, então Porto Alegre, dia 8 de maio. E aqui, ó, a assinatura do agente cultural, onde diz nome completo, pode ser bacana a gente colocar o nosso nome, Vinícius. Opa! Rodrigues Duarte. Tudo bem. Agora, o computador, quando você lidar no Word, né, que é um programa do Microsoft Office, a gente pode exportá-lo direto para PDF sem o auxílio daquele conversor online. Então eu venho em salvar como, procurar para eu ver qual pasta eu quero incluir esse no arquivo. Se eu quiser renomeá-lo, eu posso subir aqui também, então, recurso ao edital de fomento NAB ciclo 2. Importante para eu também poder localizar esse meu arquivo depois. Aqui em tipo, seleciona PDF e salva. Importante que a gente saiba fazer esse processo porque, como foi falado no começo, todos os documentos enviados no formulário de inscrição devem ser em PDF. Então a gente não pode pular essa etapa e tentar enviar em outro tipo de arquivo. E agora a gente vai para a segunda dica de suma importância para que a gente possa também enviar o nosso documento, que se refere à assinatura digital. Vamos agora para a segunda dica, que é de suma importância para você, proponente, que está se inscrevendo nos editais da BNAB. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não tem tempo de imprimir um arquivo, assinar à mão, escanear e subir na plataforma. Então a gente tem algumas ferramentas que facilitam o nosso trabalho nesse sentido, que são as ferramentas de assinatura digital. Preferencialmente pelo edital de fomento e todos os outros, as assinaturas eletrônicas devem ser pelo gov.br. Tem outras formas e outras ferramentas também, sei que o governo do estado do Rio Grande do Sul também tem uma plataforma, mas vou ensinar a vocês agora como é que a gente faz a assinatura pelo gov.br. Então aqui no nosso navegador, da sua preferência, né, a gente coloca aqui a assinatura online, vamos nos deparar aqui com PDF, enfim, tudo mais. Vamos trabalhar aqui sobre a assinatura do gov.br, que é a do governo federal. Então, a assinatura eletrônica é necessário que a gente faça o login na nossa conta Gov. Então, vou fazer aqui o meu login, né, na minha plataforma. Ele faz uma verificação de 2 etapas, então é necessário que eu venha no meu aplicativo nesse momento para fazer a verificação. Não sei se a gente consegue ver aqui, mas eu abro o meu aplicativo, ele já vai ter um código. Insira esse código aqui, 24278, tudo bem.
autorizo, né, todos os termos aqui estabelecidos e eu venho aqui então para essa tela de assinatura. Muito simples, é só a gente vir aqui em escolher arquivo, documentos, e aí eu pego lá o meu recurso que eu fiz anteriormente, carrego ele aqui, e aí eu venho em avançar. Aí aqui é a área da assinatura, ou seja, onde eu vou posicionar minha assinatura do documento. Vou colocá-la aqui estrategicamente em cima daquela linha, né, que nós temos, e assinar. Se eu quiser colocar mais um documento, eu clico em carregar outro documento, se não, assinar. Nesse momento ele vai pedir mais uma verificação, e aí a gente volta lá para o nosso aplicativo no telefone, no gov.br, e insere o código que o aplicativo gera para você automaticamente. Isso tudo faz parte de um processo de segurança para que outras pessoas não assinem eletronicamente por você, certo? Depois de todo esse processo, nós temos aqui o passo a passo. Então, escolher arquivo, assinar e baixar o arquivo. Vou clicar aqui em baixar o arquivo assinado. E aí, nós temos aqui o nosso documento assinado eletronicamente da maneira válida, que eu posso verificar, inclusive, a conformidade, né, e será aceito pelo edital. Então, sempre utilizem essas ferramentas que têm essa segurança, preferencialmente o gov.br. Clipe 19, despedida, encerramento, obrigado, parabéns, pau na jaca. Proponente, vamos lá. Mais uma vez, não deixa para a última hora. Emprega tempo, dedicação e esforço na sua proposta, porque os recursos estão lá te esperando e vão chegar nas pessoas e nas propostas que tiverem o material mais bem qualificado. Então investe tempo e faz da melhor maneira possível. Lembrando que você não está sozinho, hein? Temos os canais de suporte, de apoio a você, proponente, à disposição quase que 24 horas por dia. Então, se você tem alguma dúvida e quer mandar por e-mail, lembrando, pinab@portoalegre.rs.gov.br, canal de WhatsApp 55 código de área 99709-4295. Eu mesmo respondo a todas as perguntas, não tem horário, não tem dia, o importante é dar o suporte para vocês. Em horário comercial, nós temos também o 0800 743 1111, onde você pode fazer uma ligação gratuita e tirar a sua dúvida e sanar todas as suas dúvidas para que você faça a sua inscrição. Participe desse processo. Pode ser que a gente não ganhe nesse primeiro momento? Pode ser, mas as oportunidades estarão ao longo dos próximos anos para quem trabalha pela cultura vindo cada vez mais. E participar desses editais, além de ser um direito nosso, é muito importante no que se refere à capacitação de você, proponente, fazedor de cultura que tanto batalha pela arte na nossa capital gaúcha e também em todo o país. Lembrando que os editais da Política Nacional Aldir Blanc são realizados com recursos do Ministério da Cultura, repassados pelo Governo Federal à Prefeitura Municipal de Porto Alegre e operacionalizados pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. A Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul é a organização que faz todo o suporte e o gerenciamento dos pareceristas dos editais da Política Nacional Aldir Blanc. Mais uma vez, você que chegou até o fim desse conteúdo, muito obrigado, te desejo toda a sorte do mundo e muito sucesso na sua trajetória cultural daqui para frente. Conte conosco sempre, estamos juntos.